Caríssimos, iniciamos na quarta-feira de cinzas este período tão rico e espiritual que a Igreja nos oferece, que é o período quaresmal. Existem diversas formas da gente olhar, perceber e celebrar o tempo quaresmal. A forma mais simples seria pensarmos a quaresma apenas como um período de se fazer uma penitência. De algo então que eu aprendi com os meus pais, com os nossos avós, com aqueles que de uma forma ou outra nos ensinaram e nos apresentaram o caminho de Deus e o caminho da Igreja. Ou seja, eu posso resumir a quaresma a uma penitência. Eu posso pensar a quaresma também com um tempo em que eu vou me esforçar um pouco mais, principalmente para rezar, como a gente comumente costuma dizer. Não são poucas as vezes que se encontra com alguém e diz: Padre, esse é um tempo para a gente rezar bastante. Eu posso pensar a quaresma como um período em que nada vai acontecer, em que nada eu consigo perceber de diferente. Eu posso pensar a quaresma como um tempo que simplesmente vai me levar à Semana Santa. E que me levando à Semana Santa, eu vou celebrar principalmente a paixão e a morte de Jesus. Então, caríssimos, o primeiro aspecto que nós podemos pensar é muito simples. Com que olhar, com que sentimento nós entramos para a quaresma? Nós concluímos então praticamente a primeira semana deste tempo quaresmal. Então, ao entrarmos nesta segunda semana, nós aqui já faríamos a primeira análise ou a primeira avaliação. O que esta primeira semana da quaresma trouxe para nós como membros da Igreja, como seguidores de Jesus? A principal finalidade da quaresma, de acordo com o que a Igreja apresenta, é preparar-nos para a celebração da paixão, morte e ressurreição de Jesus. Então, se a cada domingo nós quisermos avaliar a semana que vivemos, nós devemos avaliá-la a partir deste objetivo, ou seja, saber se nós estamos progredindo para celebrar a paixão, morte e principalmente a ressurreição de Jesus. Ter este objetivo é justamente buscar alguns elementos que a Igreja também nos apresenta, de modo que isso não fique teórico, que isso não fique apenas uma palavra bonita, ou que isso fique algo tão distante que quando o padre fala de paixão, morte e ressurreição, eu não consigo enxergar na vida. Quais são os elementos que a Igreja nos apresenta? Para celebrar e para atingir este objetivo, nós devemos pensar a quaresma com duas referências: a referência batismal e a referência penitencial.
O que é a quaresma com a referência batismal? É perceber que nós entramos um dia pelo batismo na vida de Cristo e na vida da igreja. Enquanto nós entramos na vida de Cristo e na vida da igreja, nós nos tornamos discípulos e discípulas. Ou seja, nós aprendemos a segui-lo. Então, fazer esse percurso de 40 dias não significa apenas fazê-lo por tradição, mas fazê-lo principalmente porque nós nos sentimos discípulos, nós nos sentimos participantes da vida de Cristo e da vida da igreja. Então, o batismo traz para nós um sentimento não de individualidade, mas o batismo traz para nós um sentimento de povo, o povo de Deus. Quem vai caminhar? Não seremos apenas cada um, mas quem vai caminhar nesse período como discípulo é então toda a igreja, todos nós que então vivemos esta condição de batizados. Então eu percorro o período quaresmal justamente porque sintamo-nos como discípulos, como aqueles que aprendem a fazer o mesmo caminho do Mestre. Quando um discípulo se coloca a caminho, ele vai encontrar dois elementos básicos. O primeiro deles, escutando aquilo que o Mestre diz. E segundo, transformando esta escuta em atitude de oração. Então, os documentos litúrgicos da Igreja dizem que percorrer os 40 dias da Quaresma é intensificar a escuta e a leitura do Evangelho, da Palavra de Deus, e intensificar a nossa oração. Então eu retomo um pouquinho. Concluímos a primeira semana avaliando o nosso objetivo e eu avalio então a partir desses dois elementos. A primeira semana me deu a oportunidade de ser um pouco mais disciplinado, de todo dia buscar de alguma forma ler pelo menos o Evangelho do dia. A primeira semana da Quaresma me deu a oportunidade de perceber quais foram os momentos em que eu estava em oração. Por isso, considerando esses elementos, nós vamos entender o Evangelho ou a proposta da liturgia deste segundo domingo. O segundo domingo da Quaresma nos traz de modo particular, na primeira leitura, a vocação de Abrão. Ainda ele não mudou de nome, por isso não se fala ainda de Abraão, mas se fala de Abrão, ou seja, aquele que está construindo também a sua relação com Deus. Abrão e depois Abraão será considerado o pai da fé, ou o pai na fé. Ou seja, Abraão torna-se para o povo uma referência de como se constrói uma relação com Deus. E a construção da relação com Deus aos modos de Abraão está nesse sentido de ser peregrino, de caminhar, de abandonar e de confiar. Abrão significa aqui na primeira leitura de hoje a expressão daquele povo nômade, daqueles que vão caminhando, dos pastores que precisam encontrar água, que precisam encontrar pastagens, que precisam encontrar
terras que pudesse então plantar e garantir a sua subsistência. Isso será então uma referência para o povo no Antigo Testamento, justamente daquilo que se confia a partir da relação que se constrói com Deus. Uma das belas imagens que o batismo traz para nós é justamente quando nós nos sentimos igreja peregrina. Assim como na Quaresma, mas em outras ocasiões, nós partimos de um lugar e queremos chegar no outro. E o batismo, como elemento fundamental da Quaresma, ele traz o sentido de partirmos de nossa realidade para celebrarmos a salvação, a paixão, morte e ressurreição de Jesus. E celebrando a paixão, morte e ressurreição de Jesus, nós temos a garantia da outra etapa, que a outra etapa desse caminho nos leva para o céu. Então, eu diria, a segunda semana da Quaresma se abre para nós com esta consciência. Como nós estamos caminhando, como nós estamos nos colocando nesta condição discipular e como então nós aprendemos a dar passos, principalmente na consciência do nosso batismo. Observem que eu não falei até agora sobre sentido de penitência. Então, Quaresma não é só fazer uma penitência. Quaresma não é só renunciar a alguma coisa. Mas Quaresma é renovar o nosso espírito e o nosso sentimento de pertença, o nosso sentimento de seguidores de Jesus. E aí vem o texto do Evangelho de hoje, que é fundamental para entender esta dinâmica do discipulado. Primeiro elemento que eu destacaria no texto do Evangelho de hoje é fazer a pergunta: por que Jesus tomou Pedro, Tiago e João? Por que ele não levou os 12? Por que ele não levou uma multidão? E aí a gente olha um pouquinho antes da transfiguração, nós temos o primeiro anúncio da paixão. O primeiro anúncio da paixão consiste quando Jesus reúne os seus discípulos e diz a ele: olha, nós vamos para Jerusalém, mas indo a Jerusalém, chegando lá, eu vou ser condenado, eu vou sofrer, eu vou morrer e eu vou ressuscitar. O anúncio da paixão frustra as expectativas dos discípulos. Primeiro, porque para eles a concepção do Messias era uma concepção para destituir o poder temporal, poder governamental e se colocar na condição daquele então que governa. Então dizer que vai chegar em Jerusalém, que vai morrer, que vai sofrer, significa dizer então, é mais um que surge e que diz que vai salvar Israel, mas não vai? Então Pedro, Tiago e João vão ser a expressão desta incompreensão ou desta insatisfação. Quando Jesus faz o anúncio da paixão, Pedro diz para ele: o Senhor não pode sofrer, o Senhor é o Messias, o Senhor é o Filho de Deus. E aí Jesus diz para Pedro: vai para longe de mim, Satanás. Depois nós temos o episódio da mãe de Tiago e João que vai dizer: Senhor, o meu filho pode ficar um à tua esquerda
e outro à tua direita, quando ocupares o trono de Israel? Então, esses três são expressões desta incompreensão do que é o messianismo, do que é a paixão, do que é a morte e principalmente de qual é a finalidade do projeto de Deus. Então, a escolha desses três se dá na formação desse discipulado. Ou seja, Jesus, ao tomar os três, levando para a montanha, vai dar a eles uma aula do que é o anúncio da paixão ou do qual é o resultado final desta sua ida a Jerusalém, que vai se dar no mistério da ressurreição. A escolha da montanha, que é o segundo elemento, associa-se ao sinal da primeira aliança, quando então Moisés recebe as tábuas da lei. A transfiguração acontecida na visibilidade da luz, da roupa que brilha, da antecipação da ressurreição, se dá também na montanha, como expressão, então, desta aliança, que vai ser caracterizada principalmente pela entrega do seu corpo e do seu sangue. Então, o autor bíblico constrói um cenário para que Pedro, Tiago e João pudessem perceber, a partir da própria história do povo do Antigo Testamento, como que se constrói um caminho de aliança e qual, então, é o propósito de ir a Jerusalém. Então, na transfiguração de Jesus, caríssimos, nós temos os sinais do Antigo Testamento, na presença de Moisés e Elias, e nós temos a centralidade que é o Cristo transfigurado, que é o Cristo ressuscitado, como sinal antecipado da ressurreição. Então, Pedro, Tiago e João vão precisar aprender nesse sinal o caminho do sofrimento, mas acima de tudo o caminho da ressurreição. Olhar para isso e trazer para o tempo quaresmal é justamente trazer para a nossa consciência aquilo que às vezes também se torna pensamento. Nós também podemos perguntar, por que Jesus sofre? Por que Jesus tem que morrer? Por que Jesus tem que passar por tudo isso? Eu não entendo que Jesus tem que sofrer. Eu não entendo que ele tem que morrer. Eu não entendo porque a igreja celebra este momento da sua paixão, morte. Por isso a grande passagem está não celebrar isoladamente o sofrimento, a paixão, a morte e a ressurreição. Porque se celebramos isoladamente, nós vamos ter uma tendência muito simples, que é comparar a quantidade de pessoas que vêm na Sexta-feira Santa, na procissão do enterro, e a quantidade de gente que vem no domingo para celebrar a ressurreição. Se eu desassocio, se eu separar os mistérios de Cristo, eu corro o risco, então, de ficar na morte. Por isso, a transfiguração de Jesus é justamente o grande sinal da ressurreição, que é o grande destino de quem vai a Jerusalém. Então, caríssimos, para concluir, eu diria, estamos conscientes de que queremos chegar à ressurreição? E chegar à ressurreição é perceber, então, aquilo que fizemos como esforço de mudança. Então, é tempo ainda, talvez, de avaliar a sua penitência. Se ela é algo possível, se ela é algo
atingível, porque senão a gente pode escolher uma penitência que não vai trazer o resultado de vida nova para a gente. E a gente vai se frustrar, a gente vai desanimar. Então escolha uma coisa pequena, mas atingível, uma coisa pequena, mas feita com qualidade, para que nessa pequenez se perceba o fruto da ressurreição. Então que essa segunda semana nos ajude a dizer se estamos subindo a montanha, se estamos indo para Jerusalém, para ali celebrar os sinais da ressurreição na nossa vida. Uma boa semana a todos.